É tão grave que eu acho que tem que ir com calma. Né? Eu não estou falando para passar pano, eu estou falando para investigar preliminarmente. Né? Mas se com calma, vamos aguardar. Né? Isso aí tem que ser com calma. Você pode sair assim, fritando uma instituição que nem o Supremo Tribunal Federal, o Banco Central e a Polícia Federal no rodão só por conta de depoimento sigiloso aí, sigilo de fonte. O jornalista pode soltar a matéria, mas ela não deve ser base para nenhuma conclusão de justiça feita dessa forma, né? Sim. Santos já falou aqui, Malu Gaspar e a Rede Globo precisam ser responsabilizados para servir de exemplo para nenhum jornalista canalha minta mais sobre ninguém sem provas. O professor tá falando para ter calma. Cláudia mandou aqui pra gente, obrigado pelo sticker. Hilder Albuquerque, não sendo provadas as acusações, Malu pode responder. Deixa eu ver aqui nos comentários. Calma nisso também. Vamos lá, vamos com calma, porque tem que entender as várias dimensões. Uma coisa, o Hilder, é até você imputar a um jornalista uma conduta que você acha antiética, pouco cautelosa, etc. Outra coisa é o direito à livre expressão e à livre imprensa, que implica em você proteger, às vezes, um jornalismo não tão perfeito, não tão adequado. Sim. Mas é mais relevante ter liberdade de imprensa e opinião do que ter sanções para certas condutas. Né? Eu acho que esse debate, ele tá. E veja, não foi só um jornalista que falou. Tem gente que fala corporativismo, isso é outra discussão, também uma discussão de mérito, moral. Né? A realidade é que foram alguns jornalistas que receberam esse tipo de declaração e divulgaram. Quer dizer, eu acho que aí tem que ter cautela também, não dá para você sair punindo o jornalista à torta e à direita. Uma coisa é você fazer a crítica, que as pessoas confundem, tem direito de fonte, então pode falar o que quiser. Pode não. Não. Se você tem uma investigação que prova, por exemplo, que são falsas as fontes, ou que o jornalista deturpou, isso é grave. Deturpou com má fé. Agora, sem má fé, me desculpe, atividade jornalística é assim mesmo. Nós é que temos que ter cautela, nós que lemos. E falar, pô, calma aí, não tem nenhum indício, não tem. Até agora, aliás, eu não tenho lido tudo. Fim de ano, sabe como é que é? Claro. Eu não vi nada além desse negócio de depoimento sigiloso. Eu não vi nada de material. Né? Também não. Eu até falo ser uma investigação preliminar, porque se nada de material houver, não tem motivo de instaurar um inquérito contra o ministro do Supremo, o presidente do Banco Central e o diretor da Polícia Federal. Não tem motivo, com base em nada. Né? Então, é importante fazer essa investigação preliminar para decidir se deve instaurar um inquérito ou não, a meu ver. É a atitude mais cautelosa, mais cuidadosa que se pode ter sem deixar de investigar, né? Importante pontuar também, professor, você falou no terreno da crítica, eu vou falar rapidinho, tá, Viário? Não é uma fala prolongada, mas a gente não está criticando a pessoa da Malu Gaspar, tá? A gente está criticando especificamente essa matéria. E veja, professor, é questão de qual que é a finalidade disso, é o que você acabou de falar. Ela descreveu o contrato, mas eu não sei mais detalhes. Nós temos que ver como vai ser exercida a liberdade de imprensa no Brasil. Isso. Né? Grandes veículos. Tem que ser exercido com responsabilidade. Eu não estou dizendo que ela foi irresponsável. Mas eu estou dizendo aqui que está sob questão a responsabilidade dela pela matéria. Questão do comportamento do ministro. As duas coisas estão em questão. Porque, veja, se no fim se investigar e não chegar a prova nenhuma, me perdoe. Errou. Nossa, foi mínimo. Brutal. E quem acompanhou também, é que nem na Lava Jato. Um monte de erro brutal que foi feito lá, e quem acompanhou comprometeu sua vida e seu currículo, a meu ver. Né? Então, acho que. Mas vamos aguardar, nós não sabemos. Deixa o tempo correr, o tempo é senhor da razão, né? Quando eu falar. Deixa o tempo correr. Doutor, quando o senhor fala na questão do Código de Conduta, que muitas falando do STF, eu lhe pergunto, esse Código de Conduta também tem que prever as agendas festivas e recreativas dos magistrados, dos ministros do Supremo? E lhe pergunto por quê. Notícia de hoje nas redes, o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, o deputado Júlio Garcia, os deputados federais Carlos Chiodini e Daniel Freitas, o prefeito de Balneário Rincão de Santa Catarina, que é o Luiz Laurindo, e outros empresários almoçaram com o ministro Dias Toffoli na residência do empresário Ricardo Faria, em Balneário Rincão, em Santa Catarina. As fotos estão aí
aos montes pela rede social. Aí, quando, evidentemente, o trabalho jornalístico foi apurar, se descobriu que o deputado Daniel Freitas, que estava neste almoço com o ministro Toffoli, mandou 3,4 milhões para obras de pavimentação no balneário Gaivota, e a auditoria da Controladoria Geral da União constatou superfaturamento e obras financiadas não entregues, e esses valores passaram e caíram na malha fina do ministro Flávio Dino. É por isso que se precisa também de um código de conduta, doutor? Veja, o que tem sentido o código de conduta? Porque eu defendo. Porque você tem comportamentos que às vezes não são ilegais, e nem devem ser, né? Mas que são inadequados à boa imagem do judiciário. O executivo tem isso, quando existe uma comissão de ética da presidência da República, etc. Tal, né? Países como Estados Unidos e Alemanha têm as suas cortes superiores, têm códigos de conduta, né? Porque, por exemplo, existem certos comportamentos, é absolutamente justificável um ministro, seja de que corte for, STJ, STF, ir num evento acadêmico. Eu vou em evento acadêmico, professor, muitos anos, eu leciono em universidade, faculdade de Direito, desde 1987, né? Vai fazer quase 40 anos, né? Eu nunca vi, assim, essas coisas que eu vejo. Os eventos acadêmicos que eu vou, por exemplo, depois que eu tive um certo sucesso na advocacia e passei a ter uma certa idade, eu abro mão dos hotéis, assim, que me pagam. Eu escolhi nos hotéis. Porque, sim, evento acadêmico, o senhor sabe, o senhor professor também sabe que são eventos empobrecidos, não é esse falso que a gente vê em alguns eventos, que tem grandes empresas financiando, isso é inadequado. Sim. Isso é inadequado. O judiciário tem que ter contenção de imagem, inclusive, para ter respeitabilidade da sociedade. Outros comportamentos, circular em avião privado, tudo isso não é ilegal. Nada disso que eu estou falando aqui é ilegal, mas seria adequado ter um código de conduta que limitasse isso. Outra coisa, e eventos empresariais? Em princípio é ilegal? Depende. Talvez não. Mas, por exemplo, tem que haver isonomia. Por que eu vejo um monte de ministro indo para evento de empresa de lobby? Eu não vou aqui falar os nomes, mas todo mundo sabe quais são, empresa de lobby empresarial, cheio de empresário, etc. Eu não vejo nenhum ministro em encontro sindical. Sim. Né? Eu vou quase todo ano aí nos eventos dos bancários, da CUT, etc. Nunca vi ministro. Então, Então, assim, tem que haver um certo comportamento isonômico, tem que se aferir quantos eventos empresariais o ministro foi, quanto dos trabalhadores de movimentos sociais. Agora, eu vou ser franco, eu acho que se fosse o ministro no evento do MST, eu vi uma vez, o ministro Lewandowski, né? Mas o escândalo que é, e tanto que mereceu notícia de jornal ele ter ido, com certo tom crítico. Gozado que quando vai em evento de empresa de lobby de empresário, ninguém fala nada, né? Então, eu acho que essas coisas precisam ser reguladas. Eu acho que normal o ministro ter contato com a sociedade civil pode ser saudável, desde que o faça de forma isonômica, né? Desde que sejam eventos comedidos. Me parece evidente isso. Agora me desculpe, eventos às vezes no exterior para discutir direito brasileiro, esse mercado. Agora, esse caso foi um almoço com o governador Jorginho Melo e deputados na casa de um empresário. Infelizmente, hoje passei também um dia difícil aqui com algumas coisas, mas eu não acompanho, mas eu vou procurar saber. Mas é nessa linha que eu estou falando, você tem que ter. Uma outra coisa que, por exemplo, eu achei muito inadequado, que juiz tem que visitar Israel? Pois é, né? Pagador, ministro, juízes, para entender um dos lados do conflito, são especialistas em geopolítica? Não. São juízes de corte internacional? Não. Né? Agora, por incrível que pareça, a entidade, por exemplo, que promoveu essas viagens, processa o jornalista Breno Altman por conta da defesa que ele faz da Palestina. Eu sou advogado dele nesse caso. É inadequado isso, desculpe, inadequado. Né? Qual o interesse que há? O judiciário tem que ter mais contenção que os outros poderes, porque ele exige mais confiabilidade da sociedade, porque numa democracia ele decide por último. Não tem quem controla a aplicação constitucional, a aplicação das leis, que às vezes é mais poder do que fazer lei, viu, gente? Né? Sim. E que precisa fazer isso, não com base no voto do povo. Ninguém ali é escolhido pelo povo, né?
São pessoas que foram escolhidas pelo seu saber jurídico, etc. Exige mais contenção, é assim no mundo todo. No mundo todo democrático é assim. Cortes, em geral, exigem comportamentos mais constritos do que um parlamentar, um chefe de executivo, que é da política mesmo, né? É diferente. Então, eu acho que por isso que é muito bem-vindo um código de conduta, para estabelecer exatamente um regramento transparente sobre essas condutas que não são ilícitas e nem devem ser. Se forem ilícitas, não precisa de código de conduta. Se for ilícito, se o ministro Alexandre fez o que ele está sendo imputado, não precisa de código de conduta, desculpa, é crime, né? Então é óbvio que esse código de conduta ele é útil para este tipo de comportamento que não é propriamente ilícito, mas que é inadequado, é indesejável ao judiciário manter. Bom, o senhor falou que quando os ministros vão em algum lugar sindical, coisa assim, acaba virando notícia, né? Então eu vou lembrar aqui também que teve a notícia da fala do ministro Barroso no Congresso da UNE, né? Virou notícia também, porque ele foi no Congresso da UNE e falou lá que a favor da democracia, virou notícia também. E para reforçar aqui, pessoal, que esse almoço do ministro Toffoli com o governador Santa Catarina e deputados virou notícia porque um dos deputados presentes teve emendas barradas pelo Flávio Dino. Então agora cria toda a especulação do porquê que o ministro Toffoli estava junto nesse almoço. Né? Não é adequado, me desculpe. Não é adequado. Doutor, o pastor, líder religioso Silas Malafaia, fez um vídeo, aliás, isso não é novidade nenhuma, mas um vídeo porque pela primeira vez, depois do Malafaia estar há 5 anos atacando as instituições, pela primeira vez ele está devidamente indiciado. Esse indiciamento encaminhado pelo Paulo Gonet foi por conta dos ataques que o Malafaia fez a militares em cima do palanque na Avenida Paulista em abril deste ano. Naquele momento ele não citou nomes de militares, mas citou o cargo dos militares. Citou você comandante do Exército, você comandante da Marinha, vocês são uns frouxos. E aí o Malafaia está reclamando, dizendo que ele não citou nomes, como é que ele pode ser processado, indiciado por ter ofendido alguém se ele não citou nome, só citou cargo. Segundo, o Malafaia está reclamando que isso foi para o Supremo, por que não foi para a primeira instância se ele não tem foro privilegiado? E fez mais um vídeo chamando o Gonet de capacho do Alexandre de Moraes. Isso não piora mais a situação e como é que o senhor vê o fato dele ser indiciado por chamar de frouxo os cargos e não o nome, como ele disse? Ele vai se defender nesse sentido, mas obviamente, pelo que você me falou, eu não vi essa cena, eu me poupo atualmente, sabe? Com 62 anos, um pouco dessa coisa. Tá tranquilo de ver o Silas Malafaia, né, professor? Deixa com a gente. Privado, sou professor de universidade, privado, não tem nada, sabe? Eu participo do debate público, eu acho importante, assim, na minha área, ter vozes, né, que debatem o tema, né? Essa coisa de ficar acompanhando essa gente. Bem, mas eu entendo, se ele citou uma pessoa que só tem um cara que ocupa aquele cargo, claro. Se eu falo, o Procurador-Geral da República é um frouxo, só tem um cara que ocupa esse cargo. Então, agora, quando eu falo a generais, aí pode ser diferente, ele talvez tenha alguma razão, eu não sei como é que foi falado, mas me parece que ele falou, ele vai ter que responder, vamos ver, né? Ele vai se defender desse jeito aí, né? Agora, o fato de estar no Supremo, eu não sei qual que é a razão, se as vítimas são servidores públicos que merecem ser julgados pelo Supremo, acho que não. Eu teria que ver. O indiciamento foi juntado ao processo de fake news, cujo relator é o Alexandre de Moraes. Ele foi colocado junto como fake news. Eu tendo a achar que eu não gosto desse excesso, desse inquérito de fake news, sabe? Ele vai para alguns caminhos. Na essência, foi uma criação correta, acho que tem justificativa jurídica para ter criado o inquérito, foi muito importante, mas esse inquérito não termina nunca, sempre vai pôr gente dentro. Eu acho isso estranho, assim, eu precisaria analisar melhor, mas sinceramente não acho adequado isso. Uma investigação tem que ser sobre um fato certo, ter prazo adequado, né? Então eu acho que realmente precisa ver se há motivo para ele ser processado perante o Supremo Tribunal Federal imediatamente, né? Por exemplo, se a conduta dele caracteriza um atentado ao extremo do Estado de Direito, colocando o Supremo Tribunal Federal no meio, aí eu acho que passa a haver razão, né? As pessoas têm que entender, tem um jeito fácil de não ser processado antes do Supremo, não toque fogo no Supremo,
É fácil, é só você evitar fazer essas coisas que você vai ser processado pela instância.